Queria começar me apresentando então. Quem sou eu? Eu sou Daniela, sou fisioterapeuta, formada há 16 anos. Primeiro eu percebi em mim mesma uma necessidade de mudança. Uma necessidade de mudança na parte física e na parte mental. Eu, durante 10 anos, tive uma clínica de estética. Então, sempre estive envolvida com mulheres, cuidando de mulheres. E naquele início, eu cuidava especificamente apenas do corpo das mulheres. Mas, como as mulheres passavam comigo já em torno de 1 hora, elas me contavam muitas coisas das suas vidas. Muitas necessidades, muitos medos, muitos sonhos. E com 10 anos de empresa, eu fechei. Eu simplesmente não quis mais continuar. Naquele momento eu não entendia. Eu tinha botado culpados. Eu tinha botado como culpa os funcionários. Mas ali eu não entendia que a culpa não era dos outros. Ela era minha. E eu só vim entender 9 anos depois isso. Depois eu trabalhei na gestão durante 4 anos. Na gestão da vigilância em saúde. E foram os 4 anos mais estressantes da minha vida. Onde eu cheguei a picos de estresses que eu nunca pensei em chegar. A níveis de ansiedade, de insônia, de dores pelo corpo que eu nunca pensei em chegar. E queria sair disso tudo. Qual foi a forma que eu achei? A forma que eu achei foi me conhecer. Foi me conectar comigo. E comecei uma busca por me conectar comigo. Por ter consciência de mim, quem eu era de verdade e aonde eu poderia chegar. A partir disso, eu me formei num curso de uma técnica chamada microfisioterapia, que é uma técnica que trata não apenas do físico, mas também do emocional. E aqui começa a minha história, onde o meu olhar foi não só para a parte física, onde eu já era envolvida desde o início da Corpus, mas agora eu tratava das mulheres e dos homens também a parte emocional. E eu queria falar então sobre qualidade de vida. Você sabe o que é qualidade de vida? Será que qualidade de vida é eu não ter doença nenhuma? Será que qualidade de vida é então eu não tomar remédios? Será que qualidade de vida é eu não adoecer? Eu vou ao médico todos os anos? Será que é isso qualidade de vida? E para a gente tomar consciência, para mudar qualquer coisa na gente, primeiro a gente precisa se enxergar em que ponto eu estou e que ponto eu posso chegar. A gente vai usar uma ferramenta que a gente chama de saúde, máxima energia. Ela vai distribuir para vocês. Para que a gente consiga mudar qualquer coisa na nossa vida, a gente primeiro tem que ter consciência do que a gente necessita mudar. Se eu nem sei que isso me faz mal, se eu nem sei que eu deveria mudar isso, como eu vou mudar? Não vou mudar. Então a gente desenvolveu uma ferramenta que veio do coach, a partir de princípios da microfisioterapia, essa junção da mente e do corpo, para mim então ter consciência de como eu estou nesse momento, para a partir disso então eu tentar mudanças na minha vida. E aí vocês estão recebendo essa folha, eu vou explicar cada item desse para que vocês marquem. Vocês vão dar notas para esses itens. Eu vou explicando e vocês vão dar uma nota. Não tem como dar 0, tá? A única nota que não dá é 0. A gente vai dar no mínimo 1 e no máximo 10. Como assim? Vamos lá falar então do intestino. O que o intestino tem a ver com a saúde? O intestino, a micro, ela é baseada na ciência que estuda os tecidos, como nós fomos formados desde do espermatozoide do óvulo, daquela divisão que ocorre. O primeiro órgão que é formado no corpo humano é o intestino. Então, inúmeras doenças começam no intestino. Depressão,
ansiedades, muita coisa. Na verdade, o start é no intestino. Como assim? Aquele intestino que não funciona todos os dias, aquele intestino que tem muitos gases, dores abdominais, estufamentos. E se eu não vou ao banheiro todos os dias, normalmente eu sou uma mulher mais enfesada, literalmente, que vem das fezes. Ou seja, o intestino e o estresse, raiva, é uma ligação muito forte e contínua. Então, agora refletindo sobre isso que a gente falou, que nota você dá para o seu intestino? De 1 a 10, vocês vão marcar aqui como eu pintei aqui o meu. Vocês vão então pintar. Que nota você dá para o seu intestino? Você vai ao banheiro regularmente, todos os dias? Você não tem dores pelo abdômen? Gases? Vamos passar para o próximo item. Sono. O sono, ele é altamente importante para a nossa saúde. Se eu não durmo bem, se eu não durmo profundamente, se eu não durmo no mínimo 7 horas por dia, a tendência é que eu acorde já estressada, já cansada, e eu entro também num ciclo de estresse, ansiedade, e também posso entrar num ciclo de depressão, né? Então, quando o sono me falta, quando eu durmo poucas horas no dia, eu também tendo a acordar e entrar num ciclo de dificuldades. E o sono, ele é ligado à nossa capacidade de viver mais. Ou seja, as pesquisas mostram que quem dorme bem é uma pessoa que também tem uma tendência a viver mais. Então, o sono ele é essencial também para a nossa saúde. Então, que nota hoje você dá para o seu sono? De 1 a 10. Você dorme bem todas as noites? Você acorda descansada? Você tem uma sesta, ou seja, você tem alguns minutos durante o dia e dorme 10, 20 minutos? Como é o seu sono? Ele realmente é regenerador para você? Agora vamos para o item água. A água, ela é essencial para a vida. O nosso corpo é formado 70% de água. Então, muitas pessoas que sofrem com enxaqueca, às vezes é apenas falta de água. Quando a gente vê que uma pessoa ingere bebidas alcoólicas, ela perde muita água e no dia seguinte a primeira coisa que ela tem é enxaqueca, porque ela perdeu muita água. Mas no nosso dia a dia isso também pode acontecer. Ainda mais em Boa Vista, nós transpiramos muito e também perdemos muita água. E isso pode afetar e nos gerar mais dor de cabeça. E sem água, o intestino não funciona bem, o coração não funciona bem, os músculos não funcionam bem. Ou seja, o corpo como um todo, se eu não consumo, em média, 2 litros de água no dia, o meu corpo vai sentir. Então, que nota você dá agora para o seu consumo de água? Atividades físicas. Atividade física hoje, a gente fala, eu falo até para quem é meus pacientes aqui sabe, não tem acordo, a gente tem que fazer. Não tem o que eu pensar com relação à atividade física. Porque a atividade física é que vai me gerar um hormônio chamado dopamina, endorfina, que são hormônios do bem-estar, hormônio que eu vou me sentir bem comigo mesmo, de uma forma geral. Então, não importa que tipo de doença eu tenha, ansiedade, depressão ou outra doença física, dores pelo corpo, atividade física é que vai me tirar desses processos. Muitos dos medicamentos, eles remediam, ou seja, eles te tiram por um tempo, mas o que vai te manter saudável é a prática de atividade física. Então, quem faz atividade física no mínimo 3 vezes por semana, que nota se daria com relação a esse item? Respiração. Nós falamos que como eu respiro é como a gente vive. Pessoas mais aceleradas, mais ansiosas, mais estressadas, respiram mais rápido. A tendência é que a nossa respiração, ela controla a nossa emoção e vice-versa.
Então, se eu observo como é o meu padrão respiratório, se eu conheço o meu padrão respiratório, eu posso sair de uma emoção para outra. Mas para isso, eu tenho que treinar essa observação. Você conhece a sua respiração? Você conhece que padrão você respira? Superior, abdominal? Você nota quando você sai de um estado emocional mais estressante, menos estressante, medos, culpa, tristeza. Você observa que esse seu padrão respiratório, ele também modifica? Você conhece ele? Que nota, então, você daria para esse padrão respiratório? E esse item, emoção. Hoje, tão falado de inteligência emocional, todo mundo comenta, todo mundo fala, todo mundo quer ter. Você conhece as suas emoções? Será que você é uma pessoa que tem mais culpa, mais medos, mais alegria? Que emoção lhe domina geralmente? Estabilidade, equilíbrio? Ou são culpas, medos, raivas, mágoas? Eu entendo das minhas emoções ou são elas que me controlam? A alimentação. Esse é um item que gera muitas dúvidas com relação à saúde, né? Eu, há muito tempo, procuro ter uma alimentação mais balanceada, mais saudável, mas sempre tive muitas dúvidas, porque são muitas informações disponíveis. Hoje, então, com meios eletrônicos, a gente tem cada vez mais informações e nós ficamos em dúvidas, às vezes, do que realmente é mais saudável. Uma hora o café presta, outra hora o café não presta mais, e uma coisa agora é boa, agora outra coisa não é. Até que eu tive num treinamento e aí eu acho que ele foi muito esclarecedor para mim. A nutricionista lá falou então assim, que alimento saudável é a forma mais próxima que ele veio da terra. Por exemplo, uma laranja ou um suco de laranja, o que seria mais saudável? A laranja, porque foi a forma que ela veio da terra. Então, que quanto mais alimentos próximos à sua forma da terra nós comermos, mais saudável nós estamos nos alimentando. Então, pensando nisso, você anda mais descascando ou desembalando as coisas? Que nota você dá para esse item? Como você anda botando energia para o seu corpo que vem dos alimentos? Que escolha você está fazendo para nutrir o seu corpo? De 1 a 10, que nota? Ausência de doença. Eu acho que eu sou uma pessoa que vivo doente, tomando sempre medicamentos a todo momento. Dores de cabeça, dores pelo corpo, dores no joelho, dor na barriga, dor no estômago, gastrite, ites, rinites. De 1 a 10, como eu daria? Que nota, então, eu daria? Agora, vamos imaginar que essa parte que vocês pintaram, a parte pintada de vocês, é o círculo de vocês. E aí, se eu pedisse assim, vamos rodar essa roda? Alguma roda rodaria? Girava? Alguém conseguiria girar a sua roda? Não. Ou seja, a partir de agora vocês têm em mãos que itens são mais necessários à atenção de vocês, aonde vocês precisam dar mais atenção, aonde vocês precisam melhorar as coisas, onde vocês precisam realmente botar energia para que vocês obtenham então uma saúde na máxima energia. Saúde é o pilar básico para tudo. Sem saúde eu não me relaciono, sem saúde eu não trabalho, sem saúde eu não consigo ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa amiga. Então, saúde é o pilar mais importante que o ser humano pode ter. Essencial para que a gente viva mais e melhor, de forma equilibrada. A partir de agora, vocês têm aí na mão de vocês, e eu sugiro que vocês grudem algum local que vocês possam olhar facilmente para isso, para que lembre vocês
desses itens que foi vocês, não fui eu, foi vocês mesmo que deram as notas de vocês e que vocês necessitam dar mais atenção para quem quiser ter uma vida mais equilibrada, né? Então, a partir disso, a gente entende que qualidade de vida é isso. Para que realmente a minha parte física esteja bem e livre de doença, eu preciso cuidar. Vamos imaginar, então, que nós temos basicamente 3 casas. Como é uma casa que eu abandonei? Me conta, Shirley, como é uma casa que tu abandona? Tu nunca mais vai lá, fica fechada. Como é? Suja. De alguém entrar. Você de vermelho, como é seu nome? Jane, como é uma casa que tu abandona e nunca mais vai lá? Suja, abandonada, teia de aranha, mato. Imagina que nós temos 3 casas: física, mental e espiritual. E se eu não der manutenção nessas minhas 3 casas igualmente, facilmente eu adoeço. Eu tenho que manter elas exatamente como vocês falaram: limpa, sem poeira. Toda casa não precisa de manutenção, toda casa não precisa de atenção, toda casa não precisa de cuidados. Nós também. Só que a gente precisa de cuidados equilibrados nessas 3 casas, para que realmente eu seja uma pessoa equilibrada e leve. Então eu preciso cuidar da minha parte física, principalmente com atividades físicas regulares. Eu preciso cuidar do meu emocional, da minha capacidade de lidar com as emoções. Não é quem tem equilíbrio emocional, não quer dizer que nenhum momento não se estresse, que nenhum momento não tenha raiva. Não quer dizer isso, mas quer dizer que eu consigo perceber e ter mecanismos diferentes no momento que essas emoções chegam, né? E uma das maneiras que nós temos é através da respiração. Porque se eu começo a conhecer mais da minha respiração, se eu começo a perceber que quando eu estou estressada, quando eu estou chateada, quando eu estou triste, quando eu começo a notar as diferenças dessa minha respiração, eu consigo também alterar. Vamos imaginar que um dia eu fui para o trabalho, me estressei, briguei com todo mundo. Se eu entrar em casa naquele mesmo estado emocional, quem mais vai sofrer com aquele estado? Maiara, quem mais vai sofrer? Se tu entrar em casa estressada do trabalho, vai descontar em todo mundo lá, né? E aí a gente magoa e machuca as pessoas, o quê? Que a gente mais ama. As pessoas que a gente menos queria machucar, as pessoas que a gente menos queria magoar. Mas a gente pode, em apenas 2 minutos, mudar o nosso estado emocional. Se antes de eu entrar em casa, eu ligar uma música mais calma, se eu respirar diferente, se eu lembrar de coisa das pessoas que estão lá dentro daquela casa, momentos importantes, momentos legais, momentos úteis, eu mudo o meu estado e eu entro na minha casa diferente. 2 minutos. Mas para isso eu tenho que desenvolver, eu tenho que realmente praticar. E o lado espiritual, a minha casa espiritual. Não importa que crença eu tenha, o que eu acredito, mas nós somos um ser que temos sim um nível energético. E esse nível energético a gente pode nomear de várias formas. Então, se é Deus, Jesus, se eu sou espírita, católico, evangélico, não importa. Importa o que eu acredito que faz bem para o meu coração, para a minha alma. Eu tenho que frequentar, eu tenho que cuidar dessa minha casa também. Porque imaginem como vocês mesmos me deram o exemplo, ela vai ficar do mesmo jeito que vocês deram o exemplo de uma casa normal. Se eu não cuido dela, se eu não mantenho ela, ela vai ficar suja, empoeirada, crescer matos, da mesma maneira. Então nós temos que cuidar dessas nossas 3 casas, dar manutenção nessas 3 casas, senão a gente adoece. E o pior, muitas das vezes a gente nem percebe que está doente, a gente não nota que está doente. Eu passei por muitos anos inconsciente de um monte de coisa, magoando pessoas, machucando pessoas, porque eu não me percebia. Eu não me percebia, e se eu não me percebo,
Se eu não me conheço, como eu mudo? Como eu altero o meu estado emocional? Então, para que eu altere qualquer coisa, o primeiro passo é eu ter consciência de mim e cuidar dessas 3 casas, principalmente a casa física. Ela lhe dá uma capacidade de melhorar muito as suas outras casas. A sua casa espiritual. Eu costumo dizer que a atividade física, por exemplo, o físico é o que ela menos cuida. O físico é o segundo plano que ela cuida. A atividade física, por incrível que pareça, ela cuida de uma forma formidável, é da nossa mente. A nossa capacidade de dizer que eu ia fazer o exercício e fui lá e fiz, aí eu já fico feliz. A nossa capacidade de ir mais longe. Essa semana, por exemplo, eu bati 5 quilômetros mais rápido que eu já corri, então fiquei super feliz. Ontem eu corri 10 quilômetros mais rápido do que eu já corri, então fiquei super feliz. Então, na hora que a gente vence, a gente está falando da gente mesmo. Não estou me comparando com ninguém. O que eu venci quer dizer sobre as minhas capacidades, sobre as minhas métricas, sobre os meus próprios tempos. Então, atividade física, levem para vocês. É uma coisa que não tem como negociar. A gente tem que colocar na nossa vida mesmo, para realmente a gente conseguir equilíbrio. Outra coisa que é muito importante é clareza. Clareza? Como assim, Dani? Clareza do que a gente quer. Eu costumo fazer uma pergunta no consultório para meus pacientes assim: o que te deixa feliz? O que te faz feliz? Sem ser trabalhar, sem ser no momento que você está trabalhando, o que você faz para você que lhe deixa feliz? As pessoas não sabem me responder isso. As pessoas não sabem, elas não param para pensar o que realmente elas querem, o que é o sonho delas, o que move elas. Nós não temos clareza. Às vezes a gente tem uma vaga possibilidade, tipo, eu quero emagrecer. Tá bom, você quer emagrecer, mas quanto é? Em quanto tempo? O que você vai fazer para alcançar isso? Nós não temos isso. E não é só para emagrecer, a gente não tem isso. Às vezes a gente, eu quero uma casa. Tá, mas que casa é essa? Onde é? Eu quero um carro, eu quero viajar. Isso não é ter clareza, isso deixa muito vago. Agora, quando eu decido o que eu quero, exatamente o que eu quero, a nossa mente, ela vira um míssil, ela vai atrás. Eu posso nem saber o que eu vou fazer, como vai acontecer. Vai aparecer pessoas, vão chegar possibilidades de uma forma que ela vai se concretizar. E eu não estou falando isso só porque eu li no livro ou porque eu vi um vídeo, não. Eu já vi acontecer na minha vida, eu já vi acontecer na vida de pessoas que estão comigo. A Zuila, uma fisioterapeuta que trabalha comigo desenvolvendo um projeto, em janeiro, ela determinou que ela queria um carro, ela escreveu qual era o carro, ela botou um mural. E essa semana passada ela realizou a compra do carro dela própria. E eu tenho certeza que ela não pensava, ela nem sabia como é que ela ia alcançar esse carro. Mas vocês podem ter certeza, a nossa mente, ela é capaz de coisas que nós nem sabemos que ela é capaz. Porque nós nem acreditamos. E muitas das vezes nós nem sonhamos. Então, se eu posso deixar uma dica para vocês, parem um tempo de verdade. Escrevam, para esse ano ainda, que ainda está começando, 3 sonhos. 3 sonhos de verdade. É isso que nos move. É isso que nos faz levantar da cama. É por isso que hoje a gente está vendo tantas pessoas com depressão, tantas pessoas com ansiedade, porque simplesmente elas perderam a capacidade de sonhar. Elas perderam a capacidade de saber o que elas querem de verdade. E isso deixa a pessoa paralisada. Isso cria muitos medos. Isso gera uma série de doenças. Então, se hoje isso tocou o coração de vocês, chega em casa, pega um papel, escreve qual é o sonho da sua vida. Não se preocupe como isso vai acontecer e de que maneira ele vai se realizar. Mas pega um papel, uma caneta, escreva lá 3 sonhos. Mas escreva ele de uma forma clara, numeral se possível. Por exemplo, se for emagrecer, eu queria emagrecer 10 quilos. 10 quilos até quando? Até
31 de dezembro, então eu estou falando ainda, nós ainda temos aí praticamente março, nós temos praticamente ainda aí 10 meses, então seria 1 quilo por mês, seria 250 gramas por semana. 250 gramas por semana fica muito mais fácil, né? Porque se eu divido essa meta em porções menores, a minha mente começa a acreditar que é possível. E aí, quando eu acredito que é possível, ela se torna um míssil imbatível para captar e eu conseguir aquilo que eu queria. E quanto tempo você tem tirado para você? Quanto tempo você dedica para você? Primeiro vem eu, depois vem as relações e depois o trabalho. Muitas das vezes a gente inverte isso. E nós mulheres, nós mães, então a gente tem uma capacidade maravilhosa de inverter isso. A gente joga a nossa energia toda para os filhos, toda para o marido, toda para os outros. E pouco sobra para a gente fazer as coisas que nos deixam felizes, para a gente fazer as coisas que realmente nos deixam alegre. E nós temos que nos priorizar. E não é que eu vou deixar de fazer o meu papel de mãe, o meu papel de filha, o meu papel de amiga. Não. Mas que quando eu me ponho em primeiro lugar, a minha vida ela fica mais leve e equilibrada. Quando eu tenho clareza do que eu quero, eu começo a ter capacidade de dizer sim e não com mais facilidade. Se, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos até 31, 1 quilo por mês, 250 gramas por semana, e se alguém chegar com um bolo para me oferecer, eu vou pensar, se eu comer esse bolo, isso me afasta ou me aproxima da minha meta? E aí eu começo a ter cada vez mais clareza do que eu quero e a minha capacidade de me manter, então, focada para que eu alcance aquilo que eu desejo. E tempo para mim é de suma importância. Tempo para mim é que vai desenvolver a minha capacidade de lidar com as minhas emoções, com a minha capacidade de me conhecer, a minha respiração, de notar os meus padrões vibratórios emocionais, de notar então quando eu estou estressada, como é que eu respiro, quando eu estou triste, como é que eu respiro. E esse tempo para si tem uma forma maravilhosa e que eu venho praticando há mais de um ano e vendo que realmente ela transformou muita coisa. No que lá no começo eu contei para vocês, que eu passei 4 anos de muito estresse no trabalho, de muita cobrança, de muita exigência, e que me deixava assim fora de padrões normais emocionais, todos os possíveis, a meditação. Mas muitas pessoas têm preconceito quanto à meditação. Preconceitos são conceitos pré-estabelecidos de algo que eu não conheço, de algo que eu não sei, e aí é muito mais fácil dizer, não, isso é muito difícil. Não, ficar sem pensar, eu nunca vou conseguir ficar sem pensar. Minha cabeça é muito acelerada, eu não vou conseguir, não existe isso, doutora. Quando eu converso com os pacientes, a primeira coisa que eles me dizem, não, mas o meu pensamento assim, ele é 1 milhão por hora. Eu disse, não, mas o meu também é, eu sei, o meu também é. E ele não mudou não, ele continua aqui funcionando a 1000. Mas o que a meditação traz pra gente? Lembra que lá no começo a gente falou que como eu respiro é como eu vivo. E se eu quero ter níveis diferentes de vivência, eu tenho que me conhecer. Se eu não conheço a minha respiração, eu não tenho como mudar. Eu não tenho como sair de um padrão respiratório para outro. E a forma mais adequada para mim conhecer o meu padrão respiratório é meditando. E por incrível que pareça, 5 minutos. 5 minutos. Alguém tem esse tempo no seu dia? 5 minutos? Você queria uma vida mais equilibrada? Quem queria uma vida mais equilibrada? Levanta a mão para mim. Quem queria uma vida mais leve? E vocês têm 5 minutos no dia para isso? Não custa nada. Basta apenas você ficar numa posição confortável que não gere dor. Feche os olhos e respire intencionalmente.
E aí agora eu queria propor para vocês, para nós fazermos uma meditação aqui, para vocês perceberem como o estado de vocês vai mudar. Quem for possível, quem tiver facilidade de tirar o calçado nesse momento e pisar bem os pés no chão para a gente se conectar mais aqui. Se possível, botar as bolsas embaixo da cadeira. Ficarem com nada na mão, papel, lápis, celulares, o que tiver na mão nesse momento. Então eu queria que vocês fechassem os olhos. Feche os olhos. Sente-se de maneira bem confortável. Solte os ombros, solte as mãos. Mantenha o seu corpo bem alinhado. Mantenha o pescoço bem esticado. As costas eretas. Permita que seu corpo vá se ajustando. Se acomode e relaxe. Relaxe o rosto, relaxe a boca. Agora vamos trazer a consciência para a sua respiração. Sinta o ar entrando pelo seu nariz. Sinta o ar saindo pelo seu nariz. Traga toda a sua atenção para a sua respiração. Perceba se a sua respiração, se ela é longa, se a sua respiração é curta. Não precisa mudar a sua respiração. Permita que ela flua como ela é, do seu jeito, do seu tempo. Respire, puxe o ar profundamente. Respire com consciência. Se permita. Preste atenção no ar entrando pelas narinas, saindo pelas narinas. Se você perceber os sons do ambiente, permita que eles existam, mas traga a sua atenção de novo para a respiração. Agora, vamos permanecer em silêncio por alguns minutos e continue a sua atenção na sua respiração. Testemunhe a sua respiração. Ouça os sons, permita que eles existam. Se mantenha dos olhos bem fechados. Agora, aos poucos, movimente os pés, as mãos, vá voltando a consciência e lentamente abra os seus olhos. Que carinhas! Que carinhas maravilhosas! Lindas, poderosas e relaxadas. Alguém quer dividir comigo o que sentiu?
Alguém pode me relatar o que sentiu? Leveza. Alguém mais? Relaxamento. Alguém mais? Uma paz. Tranquila. Tranquilidade. Vocês viram que nós estamos num ambiente de shopping, com barulhos, com gente se movimentando, andando para lá e para cá. Não durou nem 2 minutos. Agora isso tem que ser uma rotina. Todos nós temos rotina. Todos nós temos várias rotinas no dia a dia. Mas às vezes não é a rotina mais adequada. Não é a rotina que vai me levar para onde eu quero chegar. Lembra que a gente falou da clareza do que a gente quer? A partir de eu saber o que eu quero e que rotinas vão me levar a isso, como por exemplo uma vida mais equilibrada. E olha só que fantástico, vocês no meio de um shopping com vários barulhos diferentes, com várias pessoas, em torno de 2 minutos conseguiram se concentrar, se conectar e perceber a sua respiração e ficar mais leve e mais tranquila. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar. Muito, muito obrigada. Um feliz Dia das Mulheres para quem está aqui com a gente sentado, ou quem está andando e passando. Muito obrigada pela oportunidade de dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Gratidão. Espero que alguma coisa tenha ficado mais esclarecido, mais claro. O mais importante não é ter só o conhecimento, mas é botar o conhecimento em ação. E aí agora está passando um brinde especial do grupo Boticário para vocês. E aí nós vamos ter 2 sorteios de 2 coisas especiais. Uma sessão de microfisioterapia e um brinde de um kit do Boticário.